Eu quero trazer para vocês agora no Manhã Total sobre atropelamentos. Saiu um levantamento recente que mostra o seguinte: o número de pessoas atropeladas, internadas pelo SUS, cresceu 13% no Brasil esse ano. Nos primeiros 6 meses de 2023, quase 19 mil pessoas foram vítimas de atropelamento. Esses números são da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. E eu vou conversar agora com o professor José Antônio Ferreira Borges, que está com a gente aqui ao vivo, está acompanhando tudo. Professor, muito obrigada, viu, por atender ao nosso convite. Obrigado. O que explica esse aumento no número de pessoas atropeladas e internadas pelo SUS? É uma coisa que acontece que o atropelamento ele não é um evento muito sazonal. Até eu busquei bastante informação a respeito disso e é um número verdadeiro, mas não existe uma explicação técnica para esse aumento localizado. Os números são verdadeiros, mas às vezes a análise dos números ela pode ser feita assim, em relação ao ano anterior. Talvez a época em que esses dados foram colhidos no ano anterior ainda sofriam alguma espécie de efeito da pandemia, onde menos pessoas estavam nas ruas. Então, houveram muitas estatísticas, né, comparando os anos anteriores, que parece que houve um aumento significativo de eventos, mas que na verdade é porque as pessoas começaram ou retornaram a sair de suas casas e se expor a situações correntes, né? Coisa que ficou muito suspenso na época da pandemia, porque não é um evento tipo um acidente de trânsito por viagem de férias, né? Não existe uma sazonalidade esperada para atropelamento. As pessoas voltaram às ruas, como o senhor bem disse, né, depois do pico da pandemia. A gente está ali na lida do dia a dia. E o que a gente percebe, né, é uma percepção minha. As pessoas não atravessam na faixa de pedestres e muitas vezes isso pode aumentar o risco de um atropelamento? De forma geral, os motivos pelo qual acontece o atropelamento, eles são parecidos com os dos próprios veículos. Imprudência, desrespeito às leis de trânsito e uma característica especial é que muitas vezes o pedestre que não é condutor, ele não tem o conhecimento das leis de trânsito, então ele incorre em equívocos de interpretação, de preferência. Então, por exemplo, quando existe um semáforo, a preferência do semáforo, ela indica a ordem de passagem, mas a pessoa, por não entender essa lei de preferência, ela vê uma faixa e ela atravessa, mesmo com o sinal aberto para os carros. Eu já presenciei esse tipo de evento. Então, o desconhecimento da lei de trânsito pelo pedestre é um fator importante. Outra coisa é o desconhecimento da dinâmica do veículo. O pedestre, por não ser condutor, ele às vezes incorre em erros muito graves de avaliação de tempo, espaço, qual é a capacidade de um veículo, tem de parar, falta de experiência, confundir ver com ser visto. Então, eu vi o carro, será que o carro me viu? Então, são esses os aspectos. E a dramaticidade, vamos dizer assim, principal do atropelamento é a enorme diferença de resistência entre os envolvidos, né? Comparar um corpo humano com um veículo que, por mais leve que seja, pesa em torno de 1.000 quilos, feito de metal, de vidro, de plástico. Então, é uma desproporção muito grande de resistência, né? E o resultado sempre é dramático. A gente tem também uma questão que a pandemia trouxe, que foi o número de motocicletas. Isso também interfere? A motocicleta, ela é um veículo que, por natureza, né, na maioria das vezes, é pilotado por pessoas mais jovens, mais audaciosas e mais imprudentes. Então, as estatísticas de acidentes envolvendo motocicletas são sempre muito mais elevadas do que envolvendo veículo. E todas as estratégias, vamos dizer assim, de proteção num acidente, é você se manter dentro do veículo e o veículo resistir a energia do impacto da melhor forma possível, tipo um acidente de carro. Então você usa um cinto de segurança, um airbag, que ele te mantém dentro do carro e o carro lida com a energia do impacto. No motocicleta isso não acontece, né? Então na motocicleta o piloto e o passageiro eles ficam expostos. Eles são muitas vezes lançados para fora do veículo e aí os resultados são também muito dramáticos. Eu quero trazer algumas, a gente sempre noticia aqui, professor José, sempre a gente noticia a questão de atropelamentos, trânsito é uma pauta constante. Eu quero trazer alguns dos que foram registrados aqui. A gente teve, olha, na semana passada, uma mulher e uma criança que estavam parados ali numa das faixas da Avenida Rondon Pacheco. O senhor conseguiu acompanhar? E aí elas estavam paradas e um carro branco veio. A gente tem imagem, pessoal,
deste acidente? Sim, agora sim. Ali, depois da Rua General Osório. Então, elas estavam paradas, acredito que para atravessar, veio o carro branco, né, que estava, segundo informação, desgovernado, né, e ele estava tentando fugir de um outro acidente e aí acabou atropelando a mulher e a criança. Esta que é uma via expressa, uma via de velocidade assim, né? Alguns exageram na velocidade. São vários efeitos que podem ter ocorrido. Primeiro, o exagero, a imprudência por parte do motorista. E, às vezes, a pessoa, o pedestre, ele, às vezes, tenta, vamos dizer assim, economizar o trajeto. Exato. Uma vez eu fiz, inclusive, uma filmagem muito interessante ali perto daquela trincheira na prefeitura, onde, de tanto o pessoal atravessar no lugar errado, pela lei do menor esforço, tinha feito uma trilha, né, na grama, enquanto que a faixa estava em outro local. E eu fiquei lá filmando, e pelo próprio fato de estar filmando, inibia muitas pessoas de atravessar. Era só eu parar de filmar, as pessoas iam. Né? Então, é um conjunto de situações que, às vezes, a pessoa não imagina o risco que está correndo. A gente fala do ponto de vista do motorista, né, da direção defensiva, que é o quê? É eu abrir mão do meu direito, mesmo estando certo, em favor da segurança. Então, o pedestre talvez devesse pensar assim também. Eu tenho uma faixa, eu tenho a preferência de passagem, mas será que aquele carro vai parar? Será que eu posso confiar nele? Porque se ele não parar, eu vou levar a pior, eu vou sofrer um acidente, vou ficar ferido. Então, às vezes, é melhor perder o direito em favor da não ocorrência do acidente. Muito interessante esse alerta que o senhor traz. A gente tem ali, olha, uma criança de 5 anos que foi atropelada, são imagens aí de câmeras de segurança, né? A moto vem, a criança atravessa. É isso que você está falando, do tempo, né? É uma criança. É uma criança. Ela não tem noção, né, não professor? Não tem noção. Muitas vezes a criança, no curso de Engenharia de Segurança no Trabalho, a gente tratava desse aspecto. Muitas vezes a criança, ela não é um adulto em miniatura. Ela não tem domínio sobre o corpo, ela não tem controle sobre as capacidades dela. Então, ela além de não avaliar a velocidade da motocicleta ou do veículo que se aproxima, ela também não sabe qual é o tempo que ela vai levar para atravessar. Então, a criança também, ela por ser de pequena estatura, muitas vezes se esconde atrás do veículo. Então, o motorista não consegue enxergá-la. Ela às vezes tem uma reação de surpresa. Ela vem caminhando numa determinada velocidade e, como nesse caso, ela correu na frente da motocicleta. Então, é um conjunto de fatores que todos os que participam do trânsito, eles têm que sempre ter, né, esse cuidado redobrado. Viu ali também, envolvendo mais uma criança, ali atravessando atrás do ônibus, não tem uma faixa ali, eu não sei que local é esse, mas não tem uma faixa, e a criança vai. E o ônibus, ele tampou a visão do motorista. Então, a criança surgiu do nada, né? Então, é muito difícil esse contexto muito complexo, né? De ser tratado. Ele está escondido atrás do ônibus. Porque tem um carro, tem um ônibus, e aí, nossa, eu fico imaginando para esse motorista e para essa pessoa. Foi no Jardim Holanda, aqui em Uberlândia. Um outro evento que assim, às vezes me preocupa, porque nos caminhos que eu percorro, isso acontece com frequência, são pessoas abordando os carros para pedir esmola, né? E existem alguns locais que são frequentados até por deficientes físicos e pessoas idosas que se colocam em situações absurdas de insegurança, às vezes para ganhar uma moeda, né? E nem sempre esse tipo de situação, quando acontece o evento do acidente, é culpa do motorista, porque um deficiente de baixa estatura, numa cadeira de roda, já uma pessoa com grandes dificuldades, de repente os primeiros veículos que estão parados no semáforo enxergam, os que estão atrás não enxergam. Tem um local na cidade onde uma senhora idosa fica, né? Eu passo lá todos os dias, eu vejo isso, ela nem sai da rua, ela fica no meio da rua quando o sinal abre, porque ela tem dificuldade de mobilidade, então ela vai, até ela sair, ela não consegue voltar, então o sinal abre, os carros passam e ela fica parada no meio da rua. Então, é um risco absurdo, né? Eu quero até... A gente tem outras imagens aí, agora lá do bairro Luizotti, né, Lohan? De idosos que foram ali atropelados. Desculpe. Esse é na Rondô Pacheco, o motorista da marcha ré acaba... Né, ali os pedestres atravessando, quer dizer, há um desequilíbrio nesse cuidado um com o outro, não é, professor?
Olha lá, o motorista da marcha ré e acaba pegando ali nesse caso, uma marcha ré numa velocidade muito elevada, né? O caminhar natural do pedestre e a velocidade com que o carro se aproxima de marcha ré, ela está exagerada. E eu não estou conseguindo definir bem a imagem, mas parece que ele cruzou, né, cruzamento de marcha ré, o que é proibido pelo Código de Trânsito. Então, a imprudência realmente é um fator fortíssimo em todos os eventos de trânsito. Existe uma estatística, né, que mostra assim, as grandes causas dos acidentes de trânsito, que seriam falha nos veículos, falhas do condutor, falhas das vias e falhas em geral. Vamos dizer assim, aspectos gerais que causam os acidentes. Se nós somarmos falha no veículo, falha do motorista e falha das vias, nós temos em torno de 93% de todos os acidentes. Quer dizer, existe uma margem muito grande para a gente melhorar se realmente as pessoas fizessem a manutenção de seus veículos, se os órgãos públicos fizessem a manutenção das vias e se os usuários do trânsito fossem, né, atenciosos e cuidadosos e observassem a lei de trânsito. E aí, no caso, a gente precisa de uma educação para o trânsito um pouco mais efetiva e constante, professor, na sua avaliação? Sim, sem dúvida. E eu acho que esse trabalho tem que ser feito de forma bem mais intensa nas gerações que estão vindo, né? Entendo. Que representam o futuro do Brasil. Nós temos que tentar mudar essa situação, essa questão, né, que há muito tempo, né, ganhou até um nome, Lei de Gerson, né, eu quero levar vantagem em tudo. Não, a pessoa tem que exercitar no trânsito a direção defensiva, tanto para o motorista quanto para o pedestre. É um exercício de humildade em favorecimento do não acontecimento do acidente. Então, as pessoas têm que se acostumar a ceder em favor da segurança. Exatamente. A gente tem mais... Olha quantos atropelamentos nós mostramos só nessa conversa aqui, hein, professor? Porque nós temos essa imagem que você está acompanhando lá de Patos de Minas, uma mulher com o bebê, eles foram atropelados numa avenida lá também. Se faz importante porque são vidas, por exemplo, assim, são jovens, são idosos e vidas interrompidas de uma forma muito estúpida. Sem sentido o prejuízo que causa por conta disso, uma sequela, uma incapacidade que fica para sempre, porque eu volto assim, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, isso até tem melhorado e as pessoas às vezes são cruéis com seus carros, né? Então a pessoa hoje, é comum a gente ouvir falar assim, nossa, mas qualquer encostadinha que eu dou no meu carro, ele amassa todo. Esse carro é muito fraco, ele amassa por conta da segurança. Toda a periferia do veículo é uma região de deformação controlada para absorver a energia do impacto. Então, até inclusive no caso do atropelamento, a pessoa se chocar contra um para-choque de plástico é muito melhor do que contra um para-choque de metal. Hoje em dia, os capôs dos veículos têm uma espessura mais fina, já pensando que a pessoa o atropelado pode colidir contra ele, né? Então existem, a tecnologia automotiva faz o que pode para tentar melhorar esse tipo de situação também. Esse é o professor José Antônio Ferreira Borges, ele que é engenheiro mecânico, estudioso em trânsito da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigada, professor, e espero recebê-lo aqui para que a gente possa conscientizar as pessoas, né, fazer esse papel. O trânsito, ele é um evento, né, que eu diria assim, só para concluir rapidamente, o brasileiro, ele ficou insensível ao trânsito. A quantidade de mortes, de acidentes graves é absurda, comparado com a realidade de outros países, mas a gente às vezes assiste uma notícia na televisão, né, um ônibus caiu na ribanceira e as pessoas não se sensibilizam mais. Será que precisa acontecer com alguém próximo para realmente se sensibilizar? Essa mentalidade tem que mudar, principalmente para as próximas gerações. Obrigada, professor. Obrigada, viu?